Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa avaliação de história logo mais hoje à tarde? Eu tenho a mais absoluta certeza de que sim. Pessoal, brevemente aqui, bem rápido, tá bom? Nesse vídeo aqui, uma aula de revisão sobre aqui alguns principais pontos, né, do nosso conteúdo que vai ser tratado agora aqui na nossa avaliação, tá? E o nosso conteúdo diz respeito à Era Napoleônica, tá? O período de Napoleão Bonaparte, no qual ele governou a França, tá? E expandiu seu poder político para quase todo o continente europeu, na realidade, né? Então, pessoal, o conteúdo de Napoleão Bonaparte, a era napoleônica, ela é dividida em dois períodos: o consulado, tá? E o império, tá bom? O que é importante se destacar no período do consulado? O período do consulado pega ali a parte final da Revolução Francesa, né? A última fase da Revolução Francesa, que era o diretório, do qual Napoleão Bonaparte fazia parte desse diretório. Então, a França, que estava em completo caos social, um completo caos político, né? A França, no finalzinho da Revolução Francesa, ela não tinha um projeto do que ela queria, se era uma monarquia, se era uma república, tá? E os problemas sociais, né, que afligiam a França, e foram esses problemas sociais os principais causadores da Revolução Francesa, né, ainda mesmo no seu final, no diretório, não acabava de ser solucionado, né, não tinha solução. E Napoleão Bonaparte, né, ao longo desse período, ele acumulava prestígio político. Acumulava prestígio político primeiro porque ele estava vencendo os inimigos franceses, que era a Prússia, tá? A Áustria, né? Os inimigos da França, que do qual essas nações eram inimigas, porque eram nações, né, que eram absolutistas, né, e viam a Revolução Francesa como ameaça. Então eles reagiam, né, contra a Revolução Francesa, porque essas nações absolutistas da Europa se sentiam ameaçadas, né, por essa revolução influenciar também os seus respectivos povos e, de uma certa forma, o povo se revoltar contra essas monarquias. Então, havia um movimento monarquista na Europa, né, principalmente das nações absolutistas, né, em repreender os ideais, né, e as influências que a Revolução Francesa poderia alcançar. E Napoleão Bonaparte conseguia deter isso, né? Conseguiu deter isso, né? Conseguiu vencer os estrangeiros. Como também Napoleão Bonaparte conseguiu, né, de uma certa maneira, solucionar ali alguns dos problemas sociais, tá? Então, Napoleão Bonaparte, no seu período consulado, ele acalmou a classe burguesa, dando a ela a propriedade privada que ela queria, dando a ela o trabalho, né, o comércio, né, que eles queriam, né? Acalmou a classe camponesa com as suas políticas assistencialistas. Então, Napoleão Bonaparte usou o exército para fazer políticas assistencialistas. Então, é uma pessoa lá, um sujeito, né, camponês, humilde, que precisasse de um remédio, de um lugar para dormir, né, de roupas, né, ele procurava o exército, ia servir o exército, procurava o exército, né, para se manter e ali sobreviver também, né? Então conseguiu ali acabar com a fome e a miséria usando o exército como políticas assistencialistas, né? E com isso formou grandes exércitos, né? Porque Napoleão deu um uniforme, deu um padrão, né, comida, remédio, enfim, né? Padronizou o exército francês, né? O exército que a gente tem hoje, padronizado, era uma ideia de Napoleão, tá bom? E com isso ele conseguia acalmar os burgueses, conseguia acalmar os camponeses e se beneficiar, né, com isso, se beneficiar da Revolução Francesa. Então, se a Revolução Francesa, né, trouxe os benefícios, foi para Napoleão Bonaparte, que conseguiu dar fim, né, no diretório, né, conseguiu dar o fim no diretório, conseguiu, através do golpe de 18 Brumário, se consolidou como um cônsul vitalício nesse primeiro momento e conseguiu ali solucionar parte dos problemas da sociedade francesa, né? E também conseguiu prestígio político e legitimidade no seu poder. Quando Napoleão conseguiu a sua legitimidade no poder, né,
passou-se para o Império. Né? Então agora Napoleão derrotou seus inimigos, então agora ele vai invadir todos os territórios. Então, o principal acontecimento no que se diz respeito ao período do Império, né, na fase do Império, se está nas Guerras Napoleônicas. As Guerras Napoleônicas, pessoal, ela tem um período ali de 1807, tá? E vai até ali o ano de 1815. Então, essas guerras que Napoleão empreendeu foi justamente para expandir o território francês para outras regiões da Europa. Então, Napoleão Bonaparte invadiu a Bélgica, invadiu a Holanda, tá? Invadiu a Prússia, tá? Invadiu a Áustria, tá? Invadiu a Espanha, tá certo? E ainda invadiu Portugal. E não só bastasse ter invadido Portugal, um outro acontecimento importante da fase do Império foi estabelecer uma medida econômica contra os ingleses, porque o principal rival de Napoleão Bonaparte na França eram os britânicos, eram os ingleses, né? Até porque os ingleses nesse período era palco, foi palco da primeira Revolução Industrial, tá? Foi palco da primeira Revolução Industrial e era uma nação monarquista, né? E era uma nação com um poder ainda pautado na figura do rei, da família real, embora era uma monarquia parlamentarista, mas ainda era uma monarquia. Então, os britânicos, né, os ingleses, eram os únicos ali que media força em equilíbrio com Napoleão Bonaparte. E os ingleses conseguiram se mobilizar contra os franceses de Napoleão Bonaparte junto com dois aliados, que foi Portugal e o outro foi a Rússia. Portugal se aliou com os ingleses, né, e fugiu, entre aspas, né, e fugiu para o Brasil. Né, arrumou todas as coisas, Napoleão estava prestes para invadir Portugal, tá? E fugiu para o Brasil para cá, se aliando com os ingleses. E os russos também furaram o bloqueio continental, né? Foi contra Napoleão. E Napoleão mobilizou uma grande força, um grande contingente de soldados para invadir a Rússia, mas os russos foram mais habilidosos e foram mais estratégicos contra os franceses e derrotando consideravelmente as forças francesas. Então, Napoleão mobilizou milhões de homens para lá, né, para invadir, e Napoleão foi derrotado pelos russos com a tática de terra arrasada. Então, os russos se utilizaram do inverno rigoroso que eles têm, né, destruíram as casas, destruíram as plantações, envenenaram a água, tá? Para que o exército francês não encontrasse abrigo, não encontrasse madeira para se aquecer do frio, não encontrasse comida para comer, não encontrasse água potável para beber, e sendo assim o exército Napoleão morreu de fome, de frio, e se definhou, tá? No inverno rigoroso, tornou o exército fraco, e aí, nesse momento de fragilidade, os russos vão lá e ataca e vence o Império, vence o Império Napoleônico, né? O exército de Napoleão. Então, a batalha contra os russos, né, quebrou essa invencibilidade com que o exército Napoleão tinha na Europa, né, e fez com que ele recuasse. E aí era a vez agora dos ingleses, né, dos britânicos, contra-atacarem lá na famosa Batalha de Waterloo, tá, lá por volta do ano de 1815, no qual também os ingleses conseguiram derrotar. Então Napoleão se saiu derrotado na batalha contra os russos, né, na guerra contra os russos, e também na batalha de Waterloo ali. Então, ao terminar essa batalha, Napoleão foi capturado, né, foi preso, né, inicialmente né, foi mandado na ilha de Córcega, numa ilha francesa, né, mas aí Napoleão ainda tentou ali um movimento para retornar ao poder na França. Então ele ainda conseguiu convencer boa parte dos soldados ali que o aprisionavam, retornar na França e ainda governou a França por mais 100 dias. Não é? Ocupou a França e governou a França ainda por mais 100 dias. Aí lá e vai os ingleses de novo reagir, né? Tirar Napoleão Bonaparte do poder e ele agora ser levado preso na ilha de Santa Helena.
né, onde ele vai ser lá preso até ali a sua morte, tá? E ali, por volta do ano de 1115, em 1816, tá, aí se encerra, tá, o período aqui da Era Napoleônica. Então, a história é essa, né? Napoleão Bonaparte, dois períodos, o consulado, tá? E o império. O consulado trata-se da ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder com as consequências da Revolução Francesa. Tá? E o período do Império trata-se das guerras napoleônicas, né, da expansão territorial da França sobre outros territórios da Europa, tá? E a decretação do bloqueio continental, tá certo? Com isso, foi derrotado pelos russos, tá? E foi derrotado pelos ingleses na Batalha de Waterloo, inicialmente preso na ilha de Córcega, depois a prisão perpétua na ilha inglesa de Santa Helena, tá certo? Bom, os pontos principais é esses, tá? Eu espero aqui ter contribuído para vossas dúvidas, tá? Aguardo vocês mais tarde, pessoal. Valeu, viu? Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.